Olá, aluno. Sou a professora Nájila e, dando continuidade à disciplina Psicologia Econômica, vou iniciar a unidade 2. Vamos lá, então? Bom, essa unidade 2 eu vou mostrar para você o quanto a psicologia foi importante, nos estudos econômicos. Eles foram tão importantes que deram início a essa nova área, importantíssima. Então, vamos lá. Veja esse primeiro slide. Contribuições da psicologia social para a investigação do comportamento econômico. Então, veja, a psicologia ela tem várias vertentes, é uma área imensa, mas quando nós pensamos na questão da ciência econômica, a psicologia social foi uma das áreas mais importantes para essa investigação. Então, inicialmente, a psicologia ela teve início com o advento do capitalismo. E por que ela se desenvolveu a partir desse momento? Então, veja, com a nova ordem, vamos dizer, econômica e social, era necessário descobrir que homem é esse, que mundo eu queria. Afinal de contas, esse homem seria visto como um homem-máquina, como consumidor. Enfim, a partir desse momento, a psicologia começa a se desenvolver, porque as empresas queriam, de alguma forma, entender que homem é esse. Quais são os seus desejos, expectativas, enfim. Dentro dessa grande área da psicologia, surge uma importantíssima que veja aí no slide, a psicologia social. E qual é o objetivo da psicologia social? Entender a relação deste homem com os grupos, com a sociedade. Muito bem. Eu coloquei aqui no slide alguns autores importantes nesse primeiro momento do desenvolvimento da psicologia econômica, que foi, juntamente com a social, Kurt Lewin, o Asch, o Goffman e o Zayok, tá? Você vai observar no livro o texto, volto a dizer da importância da leitura, o quanto os estudos de cada um desses autores foi importante, tá? Um outro aspecto importantíssimo nessa contribuição é o que a gente chama de psicologia social e subjetividade. Na unidade 1, eu iniciei dizendo que toda ciência precisa de um método de estudo e de um objeto de estudo. Pensando na questão da psicologia social e da psicologia como um todo, o objeto de estudo principal dentro dessa área é o que nós chamamos de subjetividade. O que seria a subjetividade? É entender como o ser humano pensa, como ele reage. Então, o conceito mais próximo, vamos dizer assim, de subjetividade seria o seguinte: eu preciso observar os comportamentos observáveis, os invisíveis, o que cada pessoa tem de individual, que é propriamente seu, e o que ela tem de geral. Então, por exemplo, um exemplo bem simples. Eu posso passar pela mesma experiência que você, mas a reação que eu vou ter será completamente diferente da sua. Por que essas reações são diferentes? Porque cada um de nós é único. Nós reagimos às mesmas experiências de formas diferenciadas. Ok? É isso que, de alguma forma, a subjetividade tenta trazer para nós. E agora eu vou mostrar para você algumas teorias importantíssimas que foram se desenvolvendo a partir do surgimento da psicologia. A primeira delas, nós já falamos sobre ela, se você se lembra na unidade 1, é o behaviorismo ou teoria comportamental. Ela foi desenvolvida por um autor importantíssimo, que foi o Skinner. Ele trabalhou em laboratórios, ele desenvolveu toda a teoria comportamental observando ratos e fazendo experimentos com ratos. E veja que coisa interessante, ele chegou à conclusão do seguinte: o foco dessa teoria é o seguinte: todos nós aprendemos comportamentos, E hoje, inclusive, estudos mostram que a maioria dos comportamentos que hoje nós temos foram aprendidos. Skinner ele demonstrou isso fazendo experimentos com ratos. Então, nesses experimentos, ele de alguma forma fez com que ratos, de alguma forma, mostrassem comportamentos que não eram comportamentos de ratos, Então ele mostrou que, veja aí no slide, a partir de reforços que ele chama de positivo e negativo, eu posso fazer pessoas aprenderem certos comportamentos. Como é que eu aprendo certos comportamentos? Ele traz o que ele chama de condicionamento operante. Então, eu aprendo a partir de um estímulo. Então, de alguma forma, eu te dou um estímulo e esse estímulo vai determinar uma resposta.
essa resposta é o comportamento que eu espero. Por exemplo, nós estamos falando de psicologia econômica. Vamos supor que você converse com o seu gerente e você quer aplicar um dinheiro. Bem, você chega lá, ele diz o seguinte, ele vai te mostrar de alguma forma vários investimentos possíveis de você realizar, só que para determinado investimento ele vai te mostrar que existem recompensas melhores do que outras. Essas recompensas, vamos supor assim, investimento X ele vai me dar uma porcentagem maior de lucro do que o investimento Y. Essa porcentagem a mais de lucro que ele está, de alguma forma, demonstrando para você, para que de alguma forma você realmente invista, nada mais é, dentro da teoria behaviorista, do que um reforço positivo. Certo? Então, de alguma forma, a teoria behaviorista tenta explicar como funcionam, né? Como é que você, enquanto pessoa, funciona dentro do contexto econômico. Tá? Outra teoria importantíssima, a teoria da Gestalt. Gestalt vem do alemão, quer dizer forma, percepção. Por isso que eu coloquei aí no slide a teoria da forma. E ela está interessada, principalmente, veja aí no slide, estudo da percepção e principalmente ilusão de ótica. Então, de alguma forma, a teoria da Gestalt está dizendo assim, nem sempre o que a gente percebe é real. É possível que a gente perceba alguma coisa devido à questão da ilusão de ótica. Um exemplo clássico, você está numa rua cheia de gente, de pessoas andando, de repente você vê uma pessoa lá ao longe, né, e você acena para essa pessoa. Quando essa pessoa chega perto de você, você percebe que não era sua amiga. Quer dizer, o que você acabou de ter é o que a gente chama, dentro da teoria da Gestalt, de ilusão de ótica. Então, às vezes, a percepção que temos da realidade, ela não é tão real assim, né? Isto foi tão importante que, por exemplo, empresas ligadas à publicidade fazem muito uso da teoria da Gestalt. Então, dependendo da cor de uma peça publicitária, dependendo das pessoas, dos personagens que ela coloca, eu posso, de alguma forma, fazer com que o consumidor tenha uma ilusão de ótica, por exemplo, né? Mas, enfim, são estratégias usadas na publicidade. Uma outra informação importante dentro da teoria da Gestalt, veja aí no slide, a relação entre figura e fundo, né? Essa teoria define figura como as experiências mais recentes, que são dominantes nesse momento, e o fundo como experiências passadas. Então, dependendo do momento em que você percebe algo, se você estiver mais ligado à figura, você vai perceber essa realidade sem muito erro. Se você, de alguma forma, estiver mais ligado ao fundo, ou seja, você ainda está pensando em experiências passadas, essa percepção pode não ocorrer de uma forma correta, vamos dizer assim, tá? Já que a gente está falando de economia, eu trouxe aqui o exemplo, vejam no slide, preços psicológicos 9999. Quem fez um estudo sobre esse tipo de preços foi o Gegen, né? Mostrando o seguinte, e com certeza você já passou por isso. Esses preços psicológicos querem mostrar o seguinte, você vai numa loja e você tem um produto que custa R$20, aí você vai na concorrente, o mesmo produto custa R$19,90. Adivinha qual você vai escolher? R$19,90. Por quê? A partir da teoria da Gestalt foi possível entender que você, aqui veja um exemplo clássico de ilusão de ótica. O fato de não ser um preço cheio, você tem a impressão e você percebe, para você, né, o produto que custa R$19,90, tudo bem, ele é mais barato, mas ele é muito pouco mais barato, né? Você acaba optando pelo que ele chama de preços psicológicos, R$9,99, tá? É um exemplo dentro da questão econômica de ilusão de ótica, por exemplo. Outra psicologia, uma área importantíssima é a cognitiva. Vamos ver aí no slide, afinal de contas, o que ela quer estudar. Como as pessoas estabelecem associações entre conceitos, por exemplo, memorizam sequências de conceitos, resolvem problemas e têm ideias, né? Essa teoria, ela é extremamente importante porque ela estudou a nossa memória, certo?
E nós temos, esse estudo demonstrou que existe o que a gente chama de estudo de memória múltipla, né? E o que seria a memória múltipla? Todos nós temos a memória múltipla, composta, vamos dizer assim, por 3 tipos de memória. Veja aí no slide. A memória sensorial, a temporária e a permanente. O que seria a memória sensorial? Então, de alguma forma, se eu quero que alguém preste atenção no meu produto, eu preciso, né, mexer com a memória sensorial do sujeito, que diz respeito a todos os sentidos, né, o olfato, a audição, né, o tato, enfim. Vamos supor que eu queira vender no meu estabelecimento um pão. O que eu posso fazer? Então, existem várias pessoas andando na rua. Eu posso, de alguma forma, colocar uma fornada de pães e aquele cheiro de pão saindo, de alguma forma, mexe com a minha memória sensorial. Eu fico mais atento. Opa, tá saindo pão. Vou comprar pão, por exemplo. A memória temporária, de alguma forma, ela estabelece que, diante de vários estímulos, a sua memória capta várias informações, só que a memória temporária mostra que a nossa memória ela é ilimitada, quer dizer, eu não consigo guardar todas as informações que vêm a mim. Isso é tão importante que, por exemplo, a publicidade trabalha com a questão, por exemplo, dos comerciais. Não sei se você conhece isso, mas uma empresa para, de alguma forma, colocar um comercial na televisão como sendo o primeiro ou último, ela precisa pagar mais. Por quê? Estudos mostram que, como eu não consigo guardar tudo, as primeiras informações, né, então as informações iniciais e as informações finais são mais rapidamente memorizadas pelo nosso cérebro. Isso quer dizer que quem veicula campanhas em primeiro lugar ou em último lugar, num break de comerciais, tem que pagar mais. Porque os estudos mostraram que nós realmente memorizamos as primeiras e as últimas informações. O que acontece com as informações que vêm no meio do break de comerciais? Elas precisam, de alguma forma, ser mais repetidas, tá? E, finalmente, a memória é composta pela memória permanente, que todas as empresas, de alguma forma, querem, né, que o consumidor, né, que a pessoa guarde, né, as informações no que a gente chama de permanente. Ela é ilimitada, ela dura mais, tá? Então, de alguma forma, eu vou guardar, né, o nome daquela empresa, daquele produto. Outra área importantíssima dentro da psicologia cognitiva é a questão da inteligência emocional. Então, já não existe mais aquela questão de tentar entender a inteligência como sendo um QI, por exemplo, né? Hoje, o que se espera é que a pessoa tenha o que a gente chama de inteligência emocional. No livro texto, nós deixamos para você algumas dicas de livros, né, que de alguma forma discutem esse tema super atual. Então, vou deixar agora uma questão para que você reflita e responda. Então, vamos lá. De acordo com o behaviorismo, como é entendido o reforço positivo? A. Aumenta a probabilidade de ocorrência de um comportamento. B. Estudo da percepção. C. Aumenta a probabilidade de ocorrência de um comportamento que atenue ou elimine um estímulo aversivo. D. É a forma como as pessoas estabelecem associações. E, finalmente, E. É a relação entre figura e fundo. Então, eu vou deixar você pensar um pouquinho, nós já voltamos com a resposta.